Meus irmãos, convido você a abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Hoje nós estaremos falando sobre o conserto. O conserto. E eu estarei trabalhando sobre esse tema, porque eu quero acreditar que Daniel, aqui no capítulo 9 e no capítulo 10, ele está nos ensinando a viver uma vida de conserto com Deus, com o seu povo, consigo mesmo e com a sua família. E com aqueles que estavam ao seu redor, que no caso aqui era o Império Babilônico e logo na sequência o Império Medo-Persa. O conserto. Quando falamos sobre concerto, nos lembramos de uma peça musical, onde vários instrumentistas, eles guiados por um maestro, fazem uma música, um concerto. E essa música só realmente tem sentido se todos estão em harmonia, com a liderança do maestro, e cada integrante dentro do seu papel, sejam eles instrumentos de cordas, de sopro, de símbolos, vozes, e aí sai essa obra-prima, como conhecemos por muitas obras clássicas de um concerto musical. Várias músicas, cantadas, entoadas, tocadas, se tornam lindas e célebres. Mas a palavra conserto também tem a ver não só como consertar algo, arrumar algo, mas tem a ver com acordo. Acordo que pessoas fazem entre elas. Tem a ver com pacto, tem a ver com resoluções que entidades, que grupos, que famílias ou quem sabe nações fazem. Mas a palavra conserto também tem a ver conosco e com Deus. Porque podemos e devemos viver em pacto com Deus, em pacto com o povo de Deus, em acordos, em alianças. E é sobre isso que eu quero falar, porque o profeta Daniel, ele foi um instrumento de Deus, levando o povo de Deus a viver uma vida de conserto com Deus e com essa fé real. Enquanto eu fazia a minha lição de casa, eu ficava me perguntando para o meu próprio coração. E uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de conviver são com irmãos e irmãs que eu vou chamá-los de cínico, mas não seria talvez essa a melhor definição. Esses irmãos e irmãs, quando passam por um momento de dificuldade, e eu posso ajudá-los, e é tão escancarado a vida espiritual desses irmãos, e é normal que quando alguém vai pedir ajuda pastoral, nós ajudamos, intervindo ali, aconselhando, orientando, faz parte, não tem como. O pastor é o médico da alma. E se um pastor ele não medica, ele não cria o seu diagnóstico e dá o seu prognóstico segundo a palavra de Deus, ele não está fazendo o seu papel. Então, por que eu digo cinismo ou apatia? É comum chegar em irmãos e irmãs, em casais, e depois que a gente dá uma palavra, o irmão ou a irmã diz: é verdade, pastor, é verdade. Preciso melhorar com Deus. Ou quando algum parente, que eu tomo conhecimento da situação, e falo: você conversou com fulano? Conversei. O que você disse? Eu disse isso, isso e aquilo. E aí? E aí a pessoa concordou. E a pessoa ela não é hostil. Porque tem pessoas que você vai repreender, ela é hostil. Quem você está achando que é para me chamar atenção? Você não é meu pastor? Aí vai o pastor chamar atenção. Aí
E você não é Deus. E aí pronto, aí tem jeito, irmão. Quando a pessoa é hostil, ela é hostil de qualquer jeito. Mas geralmente a maioria dos irmãos, eu noto que eles não são hostis. São cínicos, são até amáveis e educados. Mas não mudam. Não mudam. Passa ano, entra ano e não mudam. Não mudam com Deus, não mudam na sua vida, não mudam com as suas práticas, e eu fico um pouco escandalizado. Por que eu fico escandalizado? Porque a impressão que dá é que parece que Deus tem falhado. E se não é Deus que tem falhado, a impressão então, logo em segundo lugar, é que a igreja tem falhado. E eu pergunto para vocês, Deus tem falhado conosco, irmãos? A igreja pode falhar, nós podemos falhar. Um pai pode falhar com o filho com o pai, mas vem cá, sejamos honestos. Você pode ter o pior pai do mundo, segui-lo é opção sua. Seguir a pior mãe do mundo é opção sua. Dizer que você é fruto do meio é uma resposta evasiva e é uma resposta covarde. Concorda? No nosso caso de igreja, é uma resposta covarde. Eu até entendo que alguns meios é muito difícil você sair dele. Quando você nasce num morro, numa favela, debaixo de pais drogados, essa criança, meu Deus, para ela não seguir o passo dos pais, essa criança pode contratar, porque ela vai ser genial em qualquer coisa na vida, concorda, irmãos? O meio dela, papai, mamãe, usuários de droga, traficante, e a criança diz, não, eu não quero isso, eu quero outra coisa. Imagina, essa criança não é covarde, esse adolescente não é covarde. Uma menina que nasce debaixo de prostituição e ela resolve, não, eu não quero isso para a minha vida. Essa pessoa é genial, ela é separada, fora da curva. Nós, igreja, quando dizemos, não tem jeito, isso é covardia. É ou não é, irmãos? Ao pastorear há quase 30 anos, eu fico escandalizado de ver irmãos vivendo que nem mundanos dentro da igreja. Bocas sujas, palavrões, endossando piadas de mau gosto, replicando coisas vulgares, para não dizer vícios, e depois vem para a igreja, ceia. Outros que cometem atrocidade em casa sendo os déspotas. Estou falando que você não vai errar, meus irmãos, nós erramos. A questão não é essa. Pessoas que chegam ao ponto de cometer atrocidades com a esposa, com os filhos, e depois posam de crentes piedosos. Meus irmãos, isso é covardia. Isso é covardia. Isso é um cinismo. Isso é uma hipocrisia. Por que eu estou gastando esse tempo na minha introdução? Eu quero te dizer, meu irmão, precisamos ter temor. Temor de verdade. Quando eu tenho temor, e aqui eu vou repetir o que eu já tenho ensinado há muito tempo. Quando uma alma tem temor, o pastor tem muito pouco trabalho. Se um crente tem temor de verdade, ele não deixa de pagar as contas, ele não é mentiroso, não é vulgar, não é carnal, ele não fica falando mal dos outros, agredindo a esposa, ele não fica sendo evasivo, covarde, dando desculpas, ele tem temor. Por quê? Porque no momento em que ele cai em um erro, ele pede perdão. Ele lê a Bíblia, ele se ajoelha e chora diante do Senhor. Ele vem buscar ajuda para o pastor, ele já vem com tudo pronto. O pastor só olha e fala, o que você precisa, filho? Pastor, eu errei, pastor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, o pastor só fica ouvindo. Dentro do coração nosso, a gente diz assim, aleluia, ele já sabe tudo. Não estou fazendo nada aqui. Estamos fazendo, é claro. Mas aí a gente, como um coveiro, literalmente, a gente pega umas pá de cal, joga em cima e fala, vamos orar e matamos esse defunto. De fato, essa carne aqui já está enterrada. Porque, irmão, está quebrantado, tem temor. Se você não tem temor,
peça para Deus mudar a tua vida. Ou Deus muda a tua vida, ou muda a tua vida, não tem outra opção. Guarda isso no teu coração, meus irmãos. Porque eu estou gastando esse tempo nessa introdução. Aqui nós estamos diante de um profeta célebre, riquíssimo, poderosíssimo, um dos maiores nomes da história mundial. José do Egito foi grande, Daniel foi gigante, que abençoou 2 impérios, que levou 3 imperadores a declarar que o Deus de Daniel é Deus sobre a terra. Posso ouvir? Glórias a Deus. Que pegou o povo dele, tudo desviado, tudo sem temor, e ajeitou, juntamente com Ezequiel, com Jeremias, e algumas vozes só. Por quê? Porque ele levou o concerto que ele vivia com Deus, com o seu povo, a todos os demais. E é sobre isso que eu quero refletir, porque ao estudar a vida de Daniel e dos profetas, porque hoje é a minha 26ª mensagem sobre esse tema, todo profeta nos leva à prática, irmãos. O profeta é prático. O profeta é prático. É ouvir, aceitar e mudar de vida. E o que mais, pastor? Mudar. E o que mais, pastor? Mudar. E não tem mais opção. O profeta é prático. E não foi diferente com o profeta Daniel. Sobre esse cinismo que eu disse há pouco, sobre essa apatia ou sobre essa covardia. Deixa eu dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você, filho de Deus, seja homem de verdade, seja mulher de verdade, e sobretudo seja um cristão genuíno. E naturalmente você vai começar a ter temor, e você vai crescer. E quando eu falo de verdade, é para que você, ao ouvir qualquer coisa, ponha em prática. Pastor, mas eu estou tendo dificuldades, eu não consigo me libertar da pornografia. Ou Deus te liberta da pornografia, ou você não é convertido. É simples assim. Ou Deus te liberta do cigarro, da maconha, do crack, ou você não se converteu. Ou Deus te liberta da bebida alcoólica, ou você não se converteu. Ou você é liberto da mentira, da preguiça, da desculpa, ou você não é convertido. É bem simples. E eu espero que nessa introdução você tenha esse diagnóstico, você, dizendo, Senhor, eu sou convertido. Ou eu me desviei e estou confortável, porque hoje o que mais tem são crentes desviados declarando a fé. Então seja homem de perguntar a Deus de todo o coração, espere que Ele te aponte, porque a gente vai estar aqui trabalhando hoje, irmãos, sobre esse tema, conserto. A tese que eu quero defender é a seguinte, irmãos: Deus deseja que todos nós voltemos para Ele, amém, meus irmãos? Deus deseja ou não? O desejo de Deus é que cada alma, do mais religioso, e daquele que se considera mais santo, ao mais pervertido, volte-se para Ele. É do desejo de Deus nos perdoar. E por isso que nós não podemos rotular que para esse tem jeito, para aquele não tem. Não, meus irmãos, tem jeito para todas as pessoas em nome de Jesus. Então, Deus deseja que todos nós voltemos para Ele. Mas o retorno só se dá verdadeiramente quando há um conserto. Quando esse verdadeiro conserto ele é genuíno, não são trapos religiosos. Guarde isso. Muitas vezes a gente está feliz com os trapos da religião. E o profeta disse que os trapos da religião são trapos de imundícia. E o que seria trapos de imundícia na antiguidade, nos dias do profeta? Eram absorventes, eram panos que as mulheres usavam para reter o seu fluxo sanguíneo. Trapos de imundícia
eram os antigos absorventes do povo do passado, porque essa tecnologia ela é nova. E o profeta diz que as nossas atitudes religiosas, que tentam causar em nós autorredenção, são panos ensanguentados e fedidos. É isso. Então Deus está desejando que todos voltemos para Ele, mas esse retorno só acontece quando há conserto. E que tipo de conserto? Um conserto genuíno, verdadeiro, que não tem nada a ver com trapos religiosos, trapos batistas, trapos tradicionais, trapos avivados, trapos pentecostais, porque, meus irmãos, é muito gostoso estar nesse ambiente. Há uma psicologia de massa, há um envolvimento, há a presença de Deus que recai sobre nós, mas isso não basta se o meu coração não estiver em conserto com o Senhor. E Daniel estava ensinando, a partir da sua vida e do seu povo, a fazer esse conserto com Deus e dizendo para Deus e para o povo: povo, voltemos para casa. Povo, voltemos para o caminho, para o nosso lar. Povo, voltemos para os braços do Pai. O conserto verdadeiro nos leva de volta para casa, nos leva para o lar e nos faz chegar nos braços do Pai. Então hoje eu quero falar sobre 3 pontos, e o meu primeiro ponto é: o que é um verdadeiro conserto? O segundo é: como se faz o verdadeiro conserto? E o terceiro ponto, os resultados desse conserto. Então hoje a gente vai fazer também, em meio a essa reflexão, a essa mensagem, um culto muito prático. E eu quero que você, enquanto eu falo, irmão, você pegue o seu celular, seu bloco de notas, o seu caderno, sua agenda, o seu diário de oração, e comece a refletir que áreas da sua vida Deus precisa mudar. Isso daí é uma coisa sua. Que áreas da tua vida Deus precisa transformar. Que áreas da tua vida Deus precisa te ajudar. E eu quero usar isso com vocês porque Daniel foi essa pessoa que não se perdeu em nenhum momento da vida dele. Isso é magnífico, irmãos. Davi se perdeu em 2 períodos da sua vida. Período com a Betseba, o assassinato do seu valente Urias, a mentira desenfreada e depois no recenseamento. Mas os profetas vão até falar que Davi teve apenas um pecado, que foi com Betseba. Com o recenseamento ele foi induzido ao pecado, ele peca também, mas não veio dele, diretamente dele. Mas esses foram os 2 grandes erros de Davi. Nós vemos poucas pessoas na Bíblia, irmãos, pouquíssimas não se perder. José do Egito é um exemplo disso. João Batista é outro exemplo disso. Profeta Elias e Eliseu são outro exemplo. Mas de uma forma assim muito admirável é o nosso querido irmão Daniel e José do Egito. Até o pai da fé, Abraão, ele usa de meia-verdades e ele peca. Pedro, nem se fala. Pedro dos apóstolos é o que mais conhecemos das suas falhas. Paulo tinha um espinho na carne e o diabo esbofeteava e ele buscava a Deus e Deus dizia: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, Paulo, na fraqueza. Paulo também tinha os seus calcanhares de Aquiles e, aliás, antes de tudo, ele era um assassino, um perseguidor. Mas Daniel, irmãos, ele não tem uma mácula sequer. A Bíblia não aponta, mas isso não significa que ele não fosse pecador, porque a gente vai ler aqui e vai ver que ele era. Então ele não tinha essas manchas, ele não tinha, como a maioria de nós. Mas eu quero falar um pouco também sobre essa questão agora com vocês, porque muitas vezes Deus permite com que sobre nós passemos por momentos de miséria, por momentos de sofrimento, por momentos de dificuldades, para que a gente caia em si. Daniel passou por isso. Pastor, miséria? Sim, ele foi levado preso para a Babilônia. Quer uma coisa pior do que essa?
você perder a sua casa, perder a sua identidade, perder o seu nome, receber um novo nome, que inclusive o nome de Daniel, lá na Babilônia, era o nome de um deus. Você ser trocado o seu nome. E agora você recebe o nome de um ídolo, consagrado àqueles ídolos pagãos. Isso é uma miséria ou não? Mas a miséria destruiu ele? Não. E o sofrimento? Também não. Daniel sofreu? Sofreu. Sofreu nesse êxodo, nesse translado, sendo preso, e sofreu depois, quando estava diante de Nabucodonosor, por várias vezes. E depois, quando os medo-persas também assumem o império. E o que ele fez? O sofrimento fizeram com que Daniel pecasse? Também não. Deus permite nos passar momentos, muitas vezes, de escassez, irmãos, para a gente olhar para os céus. Deus permite a gente passar por sofrimento, para a gente botar os nossos joelhos no chão e a nossa boca no pó. Mas e aí, pastor, só foram esses momentos que Daniel passou? Não, ele passou momentos de glória, momentos de prosperidade, como eu mencionei. Ele não era rico, ele era riquíssimo. Vamos dizer aqui, milionário nos nossos dias, ou quem sabe, bilionário. Se você for ler e estudar o texto, ele está em alguns momentos, em algumas cidades, que eram cidades de veraneios dos reis e imperadores. Ele recebe de Deus algumas visões nessas cidades, e que eram cidades que só estavam os imperadores e os reis, e ele estava ali, juntamente com eles. Eu posso dizer que, comparando aos nossos dias, Daniel tinha casa em Dubai, nas coberturas de Dubai. Mas a prosperidade não enganou o coração dele. A prosperidade não seduziu ele. Isso é extraordinário. Poderia afirmar que a soberba não corrompeu ele. O que mais, pastor? Ele era um homem muito disciplinado, como José, e muito próspero. Então ele tinha as suas disciplinas, prosperou, e no que se diz respeito à religião, ele também era muito piedoso. Ele orava 3 vezes por dia. Vocês vão se lembrar do episódio de Dário, que os inimigos criam uma cilada para ele, porque ele está orando 3 vezes por dia. E vocês podem ver que as práticas religiosas de Daniel eram tão aguçadas, que no horário do sacrifício da tarde, ele orava junto com o povo de Deus. Aí eu te pergunto, mas o templo estava erguido ou estava em ruína? O de Jerusalém estava em ruína. Ele abria a janela do seu quarto, porque a Bíblia falava as orações feitas em direção a esse lugar. Ele abria para o lugar onde estava Jerusalém, e ali no horário do sacrifício da tarde, ou seja, não estava tendo sacrifício lá, mas estava tendo sacrifício aqui. Havia um sacrifício dentro do coração dele, porque esses eram os hábitos no templo, e o povo judeu piedoso fazia isso. Mas um pouco tempo atrás, por causa do pecado, Deus castigou Jerusalém, castigou o templo, porque eles tinham abandonado essas práticas, mas Daniel não. Ou seja, Daniel era religioso, era piedoso. O que eu disse na minha introdução, Daniel tinha temor. Mas ele não vivia com os trapos da religião. Era um temor da alma, entre ele e Deus, sem barganha. E ele não vivia a autojustiça em virtude disso. Oh, meus irmãos, quantas são as vezes que a gente se perde nessas coisas? Ou a gente se perde no sofrimento e na miséria, ou a gente se perde na prosperidade e nas bênçãos. Quantas vezes a glória de Deus é ofuscada de nós? Então, irmãos, vamos olhar para ele, vamos olhar dessa forma prática, aonde Daniel, ele amava Deus sobre tudo, amava a palavra de Deus, amava ter comunhão com Deus, e Deus, o seu povo, a sua história, o seu legado era a sua maior herança, e ele vivia isso intensamente até o seu último dia. Então eu quero que você tome nota daquilo que Deus está falando com você, porque, meus irmãos, aqui, deixa eu te perguntar aqui, antes de irmos aos pontos,
aonde a palavra de Deus tem te atingido? Essa é uma pergunta muito interessante. Daniel foi fiel, Deus o abençoa, ele prospera, ele enriquece, se torna muito rico e ele não se perde, porque a palavra de Deus atingiu Daniel com relação às suas promessas, que todas essas bênçãos te alcançarão, como está em Deuteronômio 28. Pode ver que a palavra de Deus atingiu ele positivamente, e ele não se perde na bênção. Mas a palavra de Deus também tinha atingido ele negativamente, enquanto ele estava ali com o povo. A miséria de ser capturado, o sofrimento diante de Nabucodonosor e diante dos demais magos nos dias de Dário, o sofrimento veio sobre ele, mas a palavra de Deus também foi sobre ele, estendendo o Senhor a sua mão, a sua misericórdia e o tirando da boca dos leões, e o livrando do mal, assim como seus 3 amigos. Mas vamos lá, vamos aplicar agora de uma forma bem interessante. Aonde a palavra de Deus tem te atingido? Aonde você sente que Deus está te puxando as orelhas? Aonde Deus tem te falado, estou triste com você aqui, meu servo. Não estou gostando dessas suas atitudes, não estou gostando dessa sua omissão, regada de justiça própria, ou quem sabe de autoafirmações tentando se convencer. Aonde a palavra de Deus tem te atingido, meus irmãos? Daniel, ele dá uma resposta para nós. Ele fazia uma autoavaliação dele. Lembra que eu disse que a Bíblia não comenta os pecados dele? Mas a gente vai ler agora e você vai ver. Ele se considerava pecador. Em alguma área ele falhava. Em alguma área ele falhava. Mas ele não ficava dando uma resposta assim, nos meus dias, sabe Deus, é tudo tão difícil. Falar a verdade, quem fala a verdade, a gente perde as coisas. Então, não. O senhor não entende, né, Deus? Entendeu, irmãos? Temor, irmãos, temor. Eu não estou aqui com um discurso puritano, irmãos, não é isso. Tua alma é preciosa, meu irmão. A tua alma é preciosa. Tua família é preciosa. Teus dons são preciosos. Nós não temos mais tempo a perder, igreja. Nunca tivemos. Mas algumas gerações, elas são mais importantes, eu diria, no calendário de Deus. Essa é uma delas. Essa é uma delas. Eu acredito que a nossa geração é a geração de João Batista. É a geração de João Batista. E que a igreja vai fazer um papel profético de João Batista. João Batista preparou o caminho para o aparecimento de Jesus. E a igreja, essa igreja que vivemos hoje, nessa geração, vai preparar o coração dos homens para o retorno de Jesus. E para isso a gente precisa estar preparado, irmãos. Então, aonde a palavra de Deus tem te atingido? Olhos de vocês nos meus olhos, olhos de vocês nos meus olhos. Aonde a sua vida está em frangalhos, em ruínas. Eu não preciso fazer apontamentos aqui. Basta você ouvir do Espírito Santo. Então, nessa manhã, Deus está dizendo para todos nós, eu quero um concerto com você. Eu quero um concerto, só um concerto. E Daniel é essa pessoa. Sabe por quê, irmãos? Aonde tem vícios, cadeias, grilhões e prisões espirituais, ou quem sabe na mente ou na alma, a palavra de Deus já está nos atingindo. Aonde há misérias, culpas, roubos, aonde há situações trágicas como de corrupções, mentiras, calúnias, difamações, maldades, desumanidades, ou todo tipo de pecado, isso já é uma desgraça que nos atinge. E nós não podemos conviver com isso, porque as pessoas convivem. Qualquer tipo de maldição, qualquer tipo, porque as pessoas, olha só que loucura, um pouco antes de Daniel, elas estavam felizes na sua prosperidade no templo, pecando, porque
porque não sentiam castigo. Aí veio o castigo, elas acordam aonde? Em Babilônia. Meus irmãos, a gente não precisa de uma destruição para acordar. Basta a gente ouvir o Espírito Santo de Deus, amém, meus irmãos? Então é por isso que eu quero que você vá à prática agora, vá à prática, como Daniel fazia, porque Daniel orava, isso é prática. Daniel lia, isso é prática. A prática ela é importante. Sabe essa ideia letárgica, repleta de procrastinação? O que é procrastinar? É deixar para depois. Depois eu faço. Depois eu me conserto, depois eu peço perdão. Meu irmão, repreende esse demônio. Isso a procrastinação é pior do que um demônio astuto. Porque a gente fica vivendo essa letargia e não toma uma atitude. Isso é um demônio, irmãos. Não é um demônio em si, mas é um demônio. Estão entendendo o que eu quero dizer? São ciladas de demônios, são cadeias. Se eu preciso pedir perdão, vai e peça perdão, meu irmão. Se eu preciso pedir perdão a Deus, vai e faça. Se eu preciso começar a ter atitudes de oração, eu preciso falar comigo mesmo, como Davi falava com ele mesmo, atitudes, porque a atitude vai moldando o nosso comportamento, irmãos. E podem ver, irmãos, as pessoas no nosso momento, e por que esse assunto de conserto é um assunto tão delicado? Hoje nós consertamos? Ou nós trocamos as coisas? Por isso que o assunto de conserto não nos agrada. Porque a nossa geração pós-moderna troca tudo. E já é feito as coisas para se trocar. Agora vem cá. Você que ganhou uma corrente de ouro, a sua corrente está suja por causa do tempo, da acidez. Você joga fora a sua corrente de ouro? Seu brinco de ouro? E um anel de diamante, você joga fora? Porque ele, está empoeirado, né? Vou trocar. Vou pegar um xing-ling bonitinho. Você faz isso? Por quê? Porque conserto tem a ver com algo que é precioso. Você não pega um quadro da Mona Lisa, uma obra como a Capela Sistina, ou como uma coisa que é clássica, um Rolls Royce, um carro, e você, porque está velho, você joga fora. O que você faz com ele? Você conserta. Por quê? Porque a gente conserta tudo o que é precioso, tudo que é valioso. Pode ver hoje, as nossas gerações, casamento não deu certo, troca. Vem cá, casamento é importante ou é supérfluo? Admito, coisas supérfluas, relógio xing-ling, joia xing-ling, não manda consertar não, você vai gastar mais por isso, não vale a pena, compra outro, né? Esses relógios que você compra falando que tem 10 coisas, parece aqueles que vinham no doce, né, das criancinhas, é a mesma coisa, não vale nada. Agora, se você tem um relógio de marca, um Rolex, porque parou, você não joga fora, porque ele vale muito. Vem cá, meu irmão. Quanto vale a sua família? É conserto ou não? Quanto vale a sua alma? É conserto ou não? Quanto vale os seus dons? É conserto ou não? Quanto vale a sua igreja? É conserto ou não? Quanto vale o reino de Deus? É conserto ou não? Meus irmãos, nós não podemos descartar, se muitos estão descartando. Quanto vale uma amizade? Quanto vale a fidelidade? Quanto vale as nossas alianças com o Nazareno? São coisas que precisamos viver em conserto. E Daniel nos ensina isso, a darmos passos práticos. E é isso que importa para a nossa vida, meus irmãos. Então, em primeiro lugar, meu irmão, o que é um verdadeiro conserto? Vamos ler o texto de Daniel capítulo 9, do versículo 1 ao 20, para a gente entender melhor essas propostas. Daniel capítulo 9, versículo 1, por gentileza, coloquem no telão para nós, irmãs. Diz assim a palavra de Deus: Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias,
que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Deixa eu dar uma pausa aqui. Como fazemos o verdadeiro conserto? Começando com a nossa fé em Deus e com práticas, indo a Deus. Você tem uma Bíblia aí, meu irmão? Você tem a Bíblia? Deixa eu ver sua Bíblia. Mesmo digital, levanta ela bem alto, essa é uma cena linda. Naquele grande, pode abaixar, irmãos, obrigado. Naquele último dia seremos indesculpáveis. Porque temos a palavra do Eterno. Você sabia que hoje, países árabes, muçulmanos, não têm a Bíblia? E quem for divulgar a Bíblia, ou pregar a Bíblia, ou dar a Bíblia, eles são presos e já são sentenciados a mortes. Hoje, tem nações hoje que não tem uma Bíblia, ou pelo menos oficialmente. Você tem a Bíblia, meu irmão? Você tem a Bíblia? Nos dias de Daniel, ter a Bíblia era fácil? Claro que não. Claro que não. Porque não tinha imprensa ainda. A imprensa foi com Gutenberg no século XVI. E como que eram naqueles dias? Eram pergaminhos, papiros. E quem podia ter a Bíblia? Só os líderes das sinagogas. Porque nesse momento que o templo foi destruído, tudo foi destruído. Mas, graças a Deus, alguns piedosos guardaram as palavras de Deus e levaram agora para a Babilônia. É aí onde nasce o escribismo. O que era um escriba? Dentro dos sacerdotes e levitas, eles escreviam a lei, criando novas Bíblias, novos rolos, para que aquela comunidade pudesse, aos sábados, aprender a lei. Quem mais tinha a Bíblia? Uma pessoa como um rei, ou como um governador, no caso aqui como Daniel, poderia pedir aos sacerdotes e levitas e aos escribas que providenciassem uma Bíblia para eles consultarem com frequência. Possivelmente, como Daniel não era rico, mas era riquíssimo, milionário, ou quem sabe bilionário naqueles dias, ele pôde pagar, porque era um trabalho muito árduo para quem fizesse. Por isso que muitas pessoas não tinham, não é porque elas não queriam, é porque não podiam pagar por isso. E não tinham, muitas vezes, até mesmo como os próprios levitas, fazerem a Bíblia deixando de trabalhar. Então eles precisavam ser remunerados ao invés de plantar. Porque você tem que lembrar que o sacerdote também servia a comunidade, mas eles trabalhavam fora também, cuidando das suas fazendas, dos seus campos para comer. Parte da oferta dada ao templo vinha para eles. Mas e quando faltava? Eles iam providenciar os seus recursos. É assim que faz o homem de Deus a vida toda, sempre foi assim. Então, um escriba, para ele ficar escrevendo a Bíblia sem parar, ele precisava de recursos, e somente uma pessoa muito abastada podia. Daniel. O que Daniel faz? Daniel dedica valores para quê? Para buscar a palavra de Deus. Ele dedica tempo. Podem ver que aqui ele lê. Meu irmão, há uma bênção na tecnologia, mas uma praga na tecnologia. As pessoas não estão lendo mais. Por isso que no nosso seminário eu peço trabalhos escritos à mão, muitas vezes. Volte a ler, meu irmão. Pode ler digitalmente, mas leia. Daniel lia. E você não tem como ler assistindo TV. Você não tem como ler conversando com alguém. Você lê dedicando tempo ao autor. É assim que a gente tem que fazer. Continuando. Versículo 3. Ele lia as Escrituras e ele compreendeu por meio do profeta Jeremias que a destruição de Jerusalém duraria 70 anos. E o versículo 3. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Olha o que ele faz aqui, irmãos. Mais uma vez, tempo para orar, tempo para jejuar, tempo para trocar as roupas de governador, de sátrapa e de príncipe, para agora pôr pano de saco, tempo para se sujar de cinza, porque isso era uma atitude de humilhação diante de Deus. Ou seja, Ele nos dá caminhos para... Porque o que é um verdadeiro conserto? O verdadeiro conserto é isso, é você enxergar
que nós temos valor, a minha alma tem valor, Deus é precioso e eu preciso me posicionar adequadamente diante dele. E isso não tem a ver somente comigo, tem a ver conosco. Pode ver que ele faz um concerto com Deus, com a fé dele. E a fé dele não era uma fé individualista, era uma fé coletiva. Meus irmãos, a minha fé com Deus tem a ver com vocês. Porque Deus nos chama a viver em comunidade. Então, em segundo lugar, como fazemos esse verdadeiro concerto? Porque aqui, olhos de vocês mais uma vez nos meus olhos, irmãos. Quanto vale a sua alma, filho? Quanto vale a sua alma, filha? Lembre disso, o verdadeiro concerto é feito com almas que temem a Deus de todo o coração e que tenham temor. Se você não tem tido aquele temor, e para eu concluir esse primeiro ponto, peça para Deus, Deus me faz ter medo do pecado, me faz ter nojo do pecado. Meus irmãos, você tem se deliciado no pecado? Tem sido inconsequente? Isso já é a prova que você está capturado, que as maldições já te capturaram. Peça perdão em nome de Jesus, porque o pecado vai desfigurar a tua alma e vai te levar para o inferno, e não é essa a vontade de Deus. Lembram? O desejo de Deus é que todos retornemos. Venham como estão, mas não permaneçam do mesmo jeito. Amém, igreja? A porta do céu está aberta para todos, mas nós precisamos dizer, não, eu não posso viver assim, eu não quero viver assim. Eu faço parte de um povo e de um Deus que me chama ao concerto. E lembram da definição de concerto que eu dei no início? Que concerto serve tanto para música quanto para pactos, votos. Percebam, irmãos, como vai a nossa participação na grande orquestra sinfônica divina? Eu estou desafinando a orquestra ou eu estou potencializando a orquestra? Porque tudo tem que estar em harmonia, e a gente sabe quando está em desarmonia. Que o Espírito Santo fale com os nossos corações sobre esse tema. Então, como que a gente faz esse concerto? Voltando aqui para Daniel. Meus irmãos, a gente faz esse concerto de fato crendo em Deus, de fato mergulhando na palavra, de fato orando, como aqui o texto acabou de mostrar. Versículo 4. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Perceba aqui que no versículo de número 4 e 5 ele declara quem é Deus. Deus é Deus de amor, Deus é grande, Ele é temível, Ele é santo, mas Ele também é um Deus de amor. E Ele faz aliança com o povo dEle. Você é povo de Deus? Você é povo de Deus? Há uma aliança conosco. Hoje nós iremos participar da ceia. Há uma aliança. Mas, irmãos, em nome de Jesus, não participe da aliança em pecado. Não participe, irmão, não participe. Eu nunca vou dizer para você aqui, não tome a ceia. Eu vou te recomendar. Se o Espírito Santo tem te falado nitidamente, você está querendo fazer bonito para o irmão, para o pastor? Para disso, filho, para disso. Se você está com a vida toda torta, as maldições de Deus e não as bênçãos estão te atingindo, o que Deus está falando para nós? Conserto, conserto, conserto. Conserto com o eterno, com o povo do eterno, conserto com o seu coração, conserto com o temor. É simples, irmãos. Em 1 Coríntios diz que muitos, por fazerem parte da ceia em pecado, ficam fracos. Outros, por causa de fazer parte da ceia em pecado, ficam doentes. Sim, tem doenças que é fruto de pecado. Pastor, e aí? E aí, filho, para de pecar, que a saúde volta. Para de pecar que você fica forte. É simples assim. E aí, pastor, para a lista de Coríntios? Não para. Diz que, inclusive, alguns, por tratarem desse memorial com descaso,
ou hipocrisia, ou falta de temor, são recolhidos. Pastor, é sério? Está na Bíblia. Você crê, pastor? Totalmente. Isso vale para mim, isso vale para todos nós. Amém, igreja? Então aqui o que ele fez? Ele ora a Deus, mas ele enxerga Deus como Deus de amor, Deus de aliança, Deus de misericórdia, mas Deus também que é santo, e como santo ele pune o culpado. E aqui no versículo 5 ele diz, nós temos errado. E olha que interessante, irmãos, como ele era genial. Ele coloca nós, povo de Deus, ele não coloca eu apenas. Ele se coloca, mas ele coloca também na primeira pessoa do plural. Ele é inclusivo. Seria o quê, pastor? Um ato de generosidade? Não, meus irmãos. Daniel, ele vivia tanto essa harmonia coletiva, que ver o povo agora lá na Babilônia, mesmo que abençoado, ainda não era o lugar que Deus desejava. Está entendendo, meus irmãos? Olha como ele é genial. Ele está dizendo, Deus, erramos lá no passado. Eu também errei. Tenho errado aqui também. Senhor, nos perdoa. Nós temos sido ímpios e rebeldes. E nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Ele conhecia as leis. Prática. Ele está orando por ele e agora ele está orando pelo povo. Porque ele sabia que o lugar dele e o lugar do povo dele era de volta para casa, era de volta para o lar, era de volta para os braços do Pai. Meus irmãos, enquanto você não voltar para casa, enquanto você não voltar para o seu lar, ou para os braços do Pai, não deixe de se humilhar diante de Deus. Amém? Versículo 6. Não temos ouvido os teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Olha só, irmãos, olha aqui, irmãos, ele está dizendo, olha, a gente veio parar aqui na Babilônia, porque não ouvimos os teus profetas. Como eu faço o verdadeiro conserto, pastor? Ouço os profetas. Errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. O meu povo erra porque falta conhecimento. Ouça, ó Jerusalém, Judá, os profetas, e prosperareis. Creiam em Deus e terão vitórias. Meus irmãos, como fazemos o conserto? É ouvindo os profetas. O que faziam os profetas? Buscavam a Deus, é o que eu vou fazer. Criam na palavra, é o que eu vou fazer. Oravam, é o que eu vou fazer. Pediam perdão, é o que eu vou fazer. Se humilhavam com a boca no pó, é o que eu vou fazer. O que mais? Não vou gastar tempo com o pecado. Falsos profetas amassagiam o ego. Falsos profetas só dizem coisas boas que os outros gostam de ouvir. Verdadeiros profetas falam dos manjares de Deus. Tem hora que é bênção e tem hora que é puxão de orelha. Mas os verdadeiros profetas são esses que nos chamam de volta à presença do Senhor e ao concerto com o Senhor. São esses profetas que apontam o caminho do lar. São esses profetas que dizem, voltem para sua casa, voltem para sua morada. São esses profetas que dizem, olha, o Pai está te esperando, basta você ir até eles. E aqui ele disse isso. Nós estamos sofrendo porque desprezamos os profetas, inclusive o profeta Jeremias. Versículo 7, Senhor, Tu és justo, e hoje estamos envergonhados, sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto quanto os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa da nossa infidelidade para contigo. Ele está dizendo aqui, olha, a tribo do norte, a tribo do sul, os que estão aqui na Babilônia, os que ficaram, os que foram dispersos. Sim, lá pelo cativeiro assírio, antes do cativeiro babilônico, todos nós estamos humilhados, porque fomos infiéis. Meu irmão, não deixa coisas... Deixa eu tirar uma atenção aqui, irmãos, para a gente ser bem maduro. A provação vai vir sobre todos. A luta vai vir sobre todos. Mas há um mistério da parte de Deus que nos faz entender e discernir se a gente está em pecado ou não. Quando vem uma provação, uma luta, uma afronta, seja qual for,
e você está vivendo em concerto com o Senhor, o Espírito Santo é o primeiro a te abraçar, te envolver e dizer: fique firme, minha serva, fique firme, meu servo. Essas águas não irão te submergir, este fogo não vai te consumir, você vai passar porque eu estou do seu lado. Aleluias. É assim. Agora, e quando a gente está em pecado? Meu irmão, aí vem a sentença, vem o castigo, vem a punição, e o Espírito Santo está dizendo também: meu servo, volta para minha casa. Você está sofrendo porque eu já não estou mais do teu lado. Eu não estou contemplando esses teus atos vil. Estou te chamando a atenção domingo após domingo, quarta após quarta, dia após dia, e você tem me negado. Meu servo, eu quero o teu conserto. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Percebam, são sofrimentos que vêm sobre todos, mas em um Deus está se alegrando, no outro Deus está dizendo: eu não estou com você. E tem vezes que o sofrimento é pedagógico, para esses que estão no erro, para que eles voltem. Meu irmão, seja homem, seja mulher, de verdade, seja crente e tenha temor. Não busque desculpas no seu passado, na sua história, no seu lar, na sua família. Não busque, porque naquele grande dia a gente não vai poder fazer e dar desculpas diante de Deus. Aqui Daniel, ele estava dizendo: olha, nós sofremos, e percebe, irmãos, Judá, Jerusalém, Israel, nos dias de Daniel tinha prosperado, mas para Daniel isso não era prosperidade. Ter carros babilônicos, capas babilônicas, ter posses, porque agora aqui já tinham se passado quase 70 anos, ou um pouco mais, ou um pouco menos, nós não sabemos exatamente. Eles já estavam prósperos, por causa de Daniel, por causa de Mesaque, Sadraque e Abidnego, mas não quer dizer que você está próspero, você está no lugar certo. Porque lembrem, irmãos, a prosperidade segundo Deus é diferente da prosperidade dos homens. Jerusalém tinha que voltar para casa, Judá tinha que voltar para casa. O lugar deles era em Canaã, terras das delícias, terra que manava leite e mel. O seu lugar não é na Babilônia, essa Babilônia não te pertence. O que te pertence é Canaã celestial. Continuando, versículo de número 8. Ó Senhor, nós e os nossos reis e os nossos líderes e os nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra Ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Deixa eu gastar um minuto aqui. Meu irmão, não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há pecado. Geralmente a gente tem apontamentos, mas Deus não tem apontamentos. Para Ele perdoa qualquer pecado. Ele é misericordioso. Basta Ele conhecer e ver que o seu coração e o meu querem fazer um concerto com Ele de verdade. Ele vai te perdoar em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Creia nisso, creia que hoje é um dia de perdão, é um dia de conserto, é um dia de mudança. Creia. Para você talvez é mais um dia, mais um domingo, não. Dentro do teu coração, diga para a sua alma: não, hoje é o dia, é o grande dia para a minha vida. É o grande dia que vou reescrever minha história, porque eu farei um concerto com o Eterno, diante do povo do Eterno, para a glória do Eterno, e Ele vai me ajudar, Ele vai me perdoar, em nome de Jesus. Amém, igreja? 10. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servos de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Deixa eu te dar uma lição de casa aqui. Ao chegar em casa, leia Deuteronômio 28 e outros textos que falam sobre a bênção e a maldição. E se vocês notarem que diante dessa lição de casa, certas coisas têm acontecido por causa de pecado, peça perdão de todo o coração e creia que naquela hora Deus estará te perdoando. Amém, meus irmãos? Pode ver que Daniel está dizendo isso. 12. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos
grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como que foi feito a Jerusalém. Ele está dizendo o seguinte, olha, o que Deus fez com Jerusalém não foi a Babilônia, foi Deus. Deus pegou o povo dele e moeu. É assim que Deus faz conosco, irmãos. Sabe por quê? Sabe por que Deus nos moe? Porque você é de um barro precioso. Sabia disso? A gente pensa que todo pó vira argila. Não. Para se fazer um barro, um vaso de argila, há argilas corretas e argilas que não prestam para nada. Vem cá, Deus está te moendo? Ele vem te moendo? É porque você é de uma argila preciosa. Você e eu somos de uma argila preciosa. Ele é o oleiro, deixa Ele quebrar e fazer de novo quantas vezes Ele quiser. Amém, meus irmãos? Porque foi isso que Deus estava fazendo com Israel, foi isso que Deus estava fazendo com Judá, foi isso que Deus estava fazendo com esse povo. Porque era um povo especial. Irmãos, a igreja é especial, o crente é especial. Se Deus não nos moer é porque Ele já nos sentenciou. Deixa Ele te moer, Ele é o oleiro supremo. Ele é o carpinteiro supremo. Deixa Ele fazer de novo quantas vezes Ele quiser. O importante é que você seja realmente moldado pelas mãos dEle e seja colocado na fornalha para ser assado segundo os valores dEle. Porque só assim a gente volta a ser um vaso aprovado, sem rachadura. E aqui ele estava dizendo isso. 13. Conforme o que está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. 14. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim nós não temos dado atenção. 15. O Senhor nosso Deus, tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. 16. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade e do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém o teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Deixa eu dar uma pausa aqui. Ele estava aqui fazendo algumas denúncias que ele sabia do povo que estava cometendo pecado mesmo ali na Babilônia. E ele está dizendo, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, nos perdoa, me perdoa como servo, nos perdoa como nação, nos perdoa porque a gente tem se esquecido do Senhor. E as tuas maneiras de agir conosco é porque o Senhor é justo. Mas, Senhor, muda a nossa história. Daniel, o que ele está fazendo aqui, meu irmão? Ele está ensinando cada um de nós a fazermos o verdadeiro conserto. Fazer o verdadeiro conserto. Por quê? Porque a gente precisa desse verdadeiro conserto o tempo todo, meus irmãos. Como eu falei para vocês, quantas são as vezes na nossa vida que a gente está como aquele que entrou na festa nupcial com vestes sujas. Estamos felizes, lá em Mateus 22, mas aquele que entra na festa nupcial com vestes sujas, o Senhor para a festa e manda com que ele seja lançado para fora. Ó, meus irmãos, nós precisamos aprender aqui e pedir para Deus nos ajudar. Pastor, e o que eu faço? Vamos dar uma pausa aqui no versículo 18, agora eu quero ler com vocês Tiago 4, do 6 ao 10. Vamos ler Tiago 4, do 6 ao 10. Tiago 4, do 6 ao 10, já estou chegando no final da minha mensagem. Tiago 4, do 6 ao 10. O que eu faço, pastor, para fazer um verdadeiro conserto? Tenho que me humilhar diante das pessoas? Não, meus irmãos, você tem que se humilhar diante de Deus. Se você precisar se retratar com algum parente, se humilhar para ele, sim, porque você cometeu algo. Caso contrário, ou para alguma pessoa, é diante de Deus. Tiago 4. Mas ele nos concedeu graça maior. Por isso diz a Escritura:
Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aleluias! Prático, irmãos, prático, posicionamento, contrição, reposicionamento mental. É isso que Deus espera de nós. Amém, igreja? E agora eu quero ler um texto de 1 Pedro 5 também. 1 Pedro 5. Tiago era pastor da igreja de Jerusalém. Pedro era pastor da igreja de Jerusalém. Olha o que eles dizem, eles têm atitudes práticas. 1 Pedro 5:5, olha o que diz. Da mesma forma, jovem, submetam-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Posso ouvir glórias a Deus, igreja? Prático, quebrantar-se, humilhar-se, posicionamento de humildade. Meus irmãos, eu estou escandalizado com a arrogância das pessoas. As pessoas não sabem mais ouvir, nem dentro da igreja. São altivas, são orgulhosas. E quando demonstram, diz assim, é verdade, pastor, com cinismo, é verdade. O senhor está certo, pastor. E alguns outros chegam a dizer, mas se o senhor tivesse me adiantado antes, pastor, se o senhor tivesse me corrigido, eu parava de pecar. Oh, meu Deus! Como se eu precisasse ter consciência de vocês, das suas consciências. Oh, meu Deus! Quantas pessoas estão sofrendo por causa que são carnais. Oh, meus irmãos, em nome de Jesus, façamos o verdadeiro conserto. É nessa hora que o Senhor responde, quando a gente se humilha a Ele, que a gente se quebranta, que a gente chora, que a gente olha para a nossa miséria. Meus irmãos, a gente precisa odiar o pecado. Pastor, e o pecado? Ele nos tenta? Claro que nos tenta. Ele nos seduz? Claro que nos seduz. Mas a gente precisa colocar o pecado como se fosse um objeto diante de nós e dizer, saia daqui, saia da minha vida, saia, e lutar, irmãos. Porque o pecado é o que nos desfigura. Somente quando fizermos isso de todo o coração e pedirmos perdão a Deus, Ele nos perdoará. Amém, irmãos? Voltando a Daniel 9:18. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, e abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que levou o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age por amor de ti, meu Deus. Não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Versículo 20 para encerrarmos. Enquanto eu estava falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde, e ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-te a você percepção e entendimento. Versículo 23, assim que você começou a orar, houve uma resposta
que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Deus seja louvado. Foi depois desse quebrantamento profundo que ele fez por ele e pelo povo, que os céus se abriram. Veio mistérios de Deus, veio afirmações sagradas. É nessa hora, como lemos no versículo 23, que Deus responde, perdoando os pecados e anunciando para todos nós o fim da sentença de morte, o fim do cativeiro e o início do retorno. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que setas infernais tentem se levantar contra nós, como está em Daniel capítulo de número 10, versículo 12 e 13, o príncipe da Pérsia se levante, Deus enviará os seus arcanjos àqueles quebrantados e despedaçará toda obra maligna. Por quê? Porque quando um servo de Deus ora, Deus dá ordem aos seus anjos para lutar em nosso favor. Foi isso que aconteceu. Daniel teve essas visões, teve essas percepções. E em terceiro e último lugar, pastor, e os resultados? Os resultados nós conhecemos, irmãos. Foi o retorno à casa do Pai. Foi o retorno dando visão ao povo de Deus para aqueles dias e para o futuro. Foi o retorno ao seu lar. Ó, meus irmãos, quais serão os resultados de um verdadeiro recomeço na nossa vida? É o recomeço aqui, meus irmãos, é o conserto aqui dentro de nós. Pastor, Daniel voltou para Jerusalém? Daniel morreu em Jerusalém? Não, Daniel morreu na Babilônia, porque era do propósito de Deus ele ser um ministro na Babilônia para o povo de Deus. Mas o reino de Deus estava no coração de Daniel. Quais serão os resultados do nosso retorno, irmãos? O Pai habita dentro de nós, onde quer que estejamos. Há um regresso ao lar, há uma identidade. Sabe por que o povo de Deus está muito aflito, muito angustiado, muito atônito, muito agitado e sempre precisando de novidade? É porque não tem um retorno verdadeiro de conserto com o Pai. Porque quem vive esse conserto com o Pai, pode estar na Babilônia ou no Egito, o Pai está com ele em nome de Jesus. O Pai está dentro dele, é resolvido. Hoje as pessoas se tornaram tão volúveis. Por quê? Porque não vivem no conserto verdadeiro. Porque o conserto verdadeiro, meus irmãos, me traz e me leva a Deus, me leva ao Pai, me leva à casa dele. Faz com que o pedacinho do céu, que um dia eu desfrutarei lá na frente, comece a viver aqui dentro. E podem ver que Daniel, aqui nesse capítulo 9, no capítulo 10, em 9:23, em 10:11 e 10:19, os seres divinos dizem 3 vezes para ele: você é muito amado, Daniel. Aleluia! Meus irmãos, se um dia eu ouvir isso de um ser divino, eu acho que eu infarto. E já vou para o céu direto. Você saber que Deus te ama é uma coisa. Vir um mensageiro exclusivo de Deus para você e falar pela primeira vez: você é muito amado, meu servo. E pela segunda vez: você é muito amada, minha serva. E pela terceira vez: vocês são muito amados. É extraordinário. Em outras palavras, olha, eu estou do seu lado. Eu estou com você, eu contemplo as suas orações, a sua vida é um memorial para mim, e eu estou do seu lado, eu estou te visitando, eu estou te dando dons, eu estou te levantando numa terra ímpia para reescrever uma nova história. Eu faço isso porque você vive o conserto, e eu amo quem vive o conserto, como você faz, orando por você, orando pelo seu povo, orando pelas nações. Eu quero te usar, Daniel, como um instrumento, porque você é muito amado. Aleluias! E eu poderia até parafrasear, que foi o Pai dizendo uma vez para ele, o Filho dizendo a segunda vez, e o Espírito Santo dizendo a terceira vez. Oh, meus irmãos, ouçamos palavras abençoadas de Deus. A quem você tem ouvido? Você tem ouvido as pessoas, os agrados dos outros, o falso profeta que te induz, ou a falsa profetisa que sempre está dizendo coisinhas boas para você? Ou você tem ouvido do Senhor? Ou você tem ouvido do Espírito Santo? Oh, meus irmãos, quando eu faço o conserto, eu volto para o lar, eu volto para os braços do Pai.
eu volto para minha casa. É isso que Deus espera para todos nós. E agora eu quero orar com vocês, meus irmãos. Eu quero orar porque hoje é um dia de ceia. E eu quero orar por nós, dizendo: Senhor, estamos aqui, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Porque, irmãos, olha que mistério lindo. Ao mesmo tempo que eu tenho que fazer um concerto por mim, pelo meu lar, eu tenho que fazer com vocês. O meu concerto só tem sentido se for em comunidade. E se eu me mantiver de todo o coração, com motivações corretas, porque eu posso estar aqui com motivações erradas. E aí, pastor, e aí que Deus não vai me abençoar? E aí que eu não vou ouvir de Deus: você é muito amado. Quem sabe você é muito hipócrita, meu filho. Você é muito hipócrita, minha filha, que pousa de bela viola, mas por dentro é só pão bolorento. Meus irmãos, que Deus não nos corrija dessa forma. Porque quem é corrigido assim é porque cansou a Deus. Meu irmão, deixa eu, mais uma vez aqui, deixa eu dizer, eu não nasci numa casa evangélica. Eu nasci num lar católico. E eu, aos meus 8, 9 anos, logo no primeiro ano de escola, 7 anos, mas foi um pouquinho depois, eu fui para a igreja porque eu quis. E lá na igreja católica eu era participante. E uma coisa que me chocava era sobre isso: por que as pessoas não buscam a Deus? E eu sempre fui apaixonado pela Bíblia, sempre. Eu sei que aqui, no meu caso, já era Deus me separando para o pastorado, eu não sabia. Mas o que eu quero dizer, você que nasceu numa igreja evangélica, meu irmão, não se contente com isso. Não se contente com isso. Nascer numa igreja evangélica não vai dizer que você vai para o céu, filho. Olha aqui, Jerusalém, Israel. E sabe que eu fico escandalizado com gente que nasceu em igreja evangélica, que os pais eram piedosos, e eles são desviados e vivem uma vida de desviado a vida toda. E quando fala de concerto, é só aqui, é só performática, para participar da ceia, para participar do ministério. Irmão, isso é ruína, isso é ruína. Se você não é um cristão da alma, do espírito, que tem temor, para tudo. Enquanto isso não acontecer na tua vida a partir de hoje, então para tudo. Para de trabalhar, em qualquer área da igreja. Deus não precisa do nosso trabalho, irmãos. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa da gente. Ele é Deus, nós que precisamos dele. E se eu quero viver para Ele, eu preciso ser, no mínimo, convertido. Por isso que o conserto tem a ver com o retorno ao quê? A conversão. Aqui Daniel, nesse livro, com a sua vida, a sua biografia, nos deixa isso. E eu quero orar agora, orar com você, porque eu tinha te pedido para você começar a fazer anotações. Fica aqui até uma coisa a mais para vocês. Ouçam esse culto de novo, essa mensagem. Ouçam pela terceira, quarta. Vai tomando nota. Se Deus tem apontado coisas na tua vida, enquanto você não vencer, não pare de lutar, filho. Como eu te disse, sua alma é xing-ling, que você troca, não presta, joga fora, é assim tua alma? É um videogame a tua alma? Dá um reset, começa o jogo de novo? Ou tua alma é preciosa? Ou o diabo quer a tua alma? Mas eu quero te dizer que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. Tua alma é preciosa, foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Então a gente precisa dar valor e a gente precisa fazer um concerto com o nosso coração, um concerto genuíno, um concerto com Deus e viver nisso. E aqui, irmãos, depois que você aprender esse concerto, não seja hipócrita, tá? Porque isso daqui não é uma mensagem de uma pessoa hipócrita, é uma mensagem de uma pessoa que quer ir para o céu. Eu só quero ir para o céu, irmãos. E por querer ir para o céu, eu quero ir com você. E quero ir com a minha família, e com vocês, e com o maior número de pessoas que eu puder levar. Esses dias atrás eu recebi uma mensagem de um amigo, lá da Bolsa, que tinha mais de 10 anos que eu não via, ou melhor, muito mais, uns 15 anos. E aí ele falou para mim, me converti, desde 2016. Lembra que vocês fizeram os seus trabalhos e tudo? Eu fiquei tão feliz. Ele falou, não foi em vão. É um irmão que está morando agora lá na praia, irmão Douglas. E eu fiquei tão feliz, irmãos.
Eu quero ir para o céu, irmãos, e poder ajudar mais uns, começando por quem? Pela minha família, pelos meus amigos, pela nossa cidade. É isso. E a gente só vai chegar lá se a gente fizer concertos que agradem a Deus. Amém, igreja? Então vamos orar, meus irmãos. Você quer voltar para a casa do Pai? Está sentindo saudade do lar? Está sentindo saudade do abraço, do afago e das afirmações? Eu quero te dizer que vale a pena você confiar em Deus. Daniel confiou em Deus e ele venceu. Se você confiar em Deus de todo o seu coração, você vai vencer. Vamos orar. Pai, eu entrego essa palavra ao coração do teu povo, ao meu próprio coração, e peço por todos nós, Senhor. Nos ajuda a viver em concerto. Concerto contigo, concerto com a tua palavra, concerto com o teu povo, para realizar a tua vontade. Perdoa, Pai, os pecados dos meus irmãos, os nossos pecados, e nos ajuda, Senhor, a termos essa avaliação muito profunda no nosso coração. E que o Senhor nos receba, Pai, em nome de Jesus, e que possamos assim te alegrar, te glorificar, te exaltar e te bendizer de todo o nosso coração. Perdoa o meu irmão e minha irmã que estão arrependidos, que estão quebrantados, que estão agora, Deus, fazendo essa autoavaliação, e transforma-nos segundo a tua vontade. Assim como o Senhor ouviu a oração de Daniel, ouça a minha oração e perdoa-nos, Pai. E aqui te peço não somente por mim, Pai, mas pela minha família, pela nossa igreja local, pela nossa nação. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, porque queremos viver esse concerto com o Senhor, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.